Durante o programa Bom Dia Ministro, Flávio Dino rebateu as críticas feitas ao novo decreto sobre armas que foi publicado na última semana e fez alguns questionamentos. Eu vou abrir aspas. Tem muita gente reclamando, eu lamento. São pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar para cometer crime, para fraudar, para desviar arma para a quadrilha? Fecho aspas. Dino também garantiu que vai seguir o pedido de Lula, que defendeu o fechamento de quase todos os clubes de tiro do país. O ministro avaliou que o governo está trabalhando para diferenciar os CACs com os atiradores esportivos e outros praticantes de tiro. Além disso, ele afirmou que os clubes de tiro terão de se adequar à nova realidade. Segundo o ministro, o pedido de Lula é para separar o joio do trigo, aumentando a fiscalização. Flávio Dino disse que vem dialogando com empresários do ramo e dando garantias de que o intuito do governo não é acabar com negócios. Bom, vários assuntos para tratarmos com os nossos analistas. Vamos à capital federal, Brasília. Lá está José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Queria pedir suas análises e avaliações acerca dessa participação do ministro Flávio Dino, dizendo que a intenção do governo não é acabar com esse segmento. Só que, ao mesmo tempo, ele diz que vai tentar cumprir a regra. Esse pedido de Lula que é acabar com os clubes de tiro. Qual será a mágica, então, Zé? Pois é, Daniel. O ministro Dino se transformou no palpiteiro geral da União. Muito boa noite. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite, Cristiano. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse debate do governo, e é um debate interno, há uma divisão inclusive no governo, ele está atrasado. Isso se deu durante as campanhas eleitorais. Para início de conversa, tentaram usar esta defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que as pessoas devem ter o direito de se defender com armas, contra ele. E isso deu exatamente o contrário. Ele ganhou muito mais votos quando ele publicamente abriu a cara e disse: não, eu defendo, e quando chegar no governo, eu vou sim possibilitar aí que os fazendeiros andem pelas suas fazendas armados, porque um porte de arma não pode ficar restrito à sede. Eu tenho que estabelecer critérios aí para o direito de defesa que está na Constituição, e tenho também que levar ao cidadão a possibilidade de fazer uma defesa própria. Antes, e agora está voltando nessa possibilidade de porte, ficava com a Polícia Federal, que por vários critérios e até por acreditar numa possibilidade de pouca arma no mercado, não dava porte de armas a ninguém, não resolvia. Eram casos excepcionais. E o Exército agilizou, fazendo esse controle de munições e de armas, né? Então, abriu. Esse debate está errado sendo interno no governo. Ele tem que ser dado através das urnas, como se deu. Tanto é assim que o Congresso Nacional já tem uma maioria. Um projeto assim colocado em votação no Congresso Nacional vai de uma vez por todas regulamentar esse setor. Por que eu digo regulamentar? Porque o direito de defesa já está na Constituição e ninguém faz defesa com unhas como se fosse gato, com dentes e mordidas como se fosse cachorro. Se faz a defesa na mesma proporção da bandidagem. Se faz a defesa com armas. E esta certeza de que o pacato cidadão está desarmado faz o ladrão, o bandido ficar muito mais corajoso e crescer para cima de todos. E é esta a grande realidade do país. O ministro Flávio Dino, ele está fazendo uma campanha que, assim, beira a um contraditório contra o que o país quer. Não é verdade que o direito ao porte de armas é mais um ponto de segurança pública. A segurança pública deve e tem que continuar nas mãos dos estados. Essa é a realidade dos estados, e a União tem a supervisão e a possibilidade forte de participar da segurança pública. Mas a Constituição deu aos governadores aí o grande aparato policial para resolver a segurança pública. A Polícia Ostensiva, a PM e a Polícia de Investigação e Judiciária, que é exatamente a civil. Então, essa é a realidade. Esse debate interno no governo está parecendo que é aquela história do retrovisor, né? Através dessas ações, agredir os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro.
é uma perseguição, é uma retaliação aos que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. Está aparecendo isso e não pode continuar assim. O que deve acontecer, e eu cobro aqui todos os dias, é que o Congresso Nacional, o Congresso, faça uma discussão e vote um projeto definindo como e quando o cidadão pode exercer o seu direito constitucional de se defender. Essa é a realidade. Ficar com frases de efeito, dizer que andar armado é ser bandido, isso não é realidade. Porque o bandido já anda armado com ou sem autorização. Saibam que alguns bandidos têm autorização para andar armado. E andar armado no Brasil sem uma autorização é um crime muito pesado. É um crime muito pesado, inafiançável e que dá cadeia. Esta é uma condição que deve ser resolvida. Ou seja, facilitar que o cidadão de bem possa se defender. Esse debate, assim, a público e nesses termos de nós contra ele, isso não ajuda o governo e dá sim um ar de retaliação contra os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. Tema importante, repercutindo as falas do ministro da Justiça, Flávio Dino. Vamos ao Rio de Janeiro conversar ao vivo com o Roberto Mota, já conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Também, claro, nesse giro inicial, quero pedir a sua análise sobre as falas do ministro Flávio Dino, que disse que lamenta que muitas pessoas estejam reclamando do novo decreto de armas e disse, inclusive, que as pessoas fazem uso de um discurso falso sobre a defesa da liberdade. O ministro erra quando aposta em generalizações? Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. Eu concordo 100% com essa frase do ministro. Muita gente faz um discurso falso em nome da liberdade. É o que mais nós temos hoje no Brasil. É gente vendendo a ideia de que censura é liberdade, de que policiar o que as pessoas dizem é liberdade, de que restringir isso, restringir aquilo é liberdade, de que regulamentar de novo o que já foi regulamentado inúmeras vezes é liberdade. Tem muita gente vendendo essas falsas noções de que quanto mais governo, quanto mais Estado, maior é a sua liberdade. Meus amigos, é justamente o contrário. Vamos prestar atenção nessa pergunta importante que o ministro fez. Existe liberdade para se matar no Brasil? Eu vou colocar os dados. São 40 mil assassinatos por ano no Brasil. Já foram 65 mil. Desses assassinatos, em média, 92% dos casos nunca são esclarecidos. Então, aí está respondida a pergunta, se existe ou não liberdade de matar no Brasil. Eu acho muito importante também separar o joio do trigo. É mais uma ocasião em que eu concordo com a afirmação, porque o trigo segue a lei, o trigo enfrenta uma burocracia infindável. O trigo tem que comprovar residência fixa, comprovar ocupação, comprovar sanidade mental. O trigo treina nos clubes de tiro. Já o joio não faz nada disso. O joio usa armas de guerra, armas de uso restrito e domina, só no Rio de Janeiro, mais de 1.400 comunidades. Portanto, parabéns, é uma iniciativa importante. Vamos começar a separar o joio do trigo. Os questionamentos do ministro Flávio Dino nesse programa chamado Bom Dia Ministro, em destaque aqui na abertura de Os Pingos nos Is, Tiago Pavinato. Muitos questionamentos foram feitos por Flávio Dino. Existe liberdade de matar, para cometer crime, para fraudar, para desviar a arma para a quadrilha? Boa noite. É um pouco ridículo, mas é o nosso país. Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, boa noite, Zé, boa noite, Mota e a nossa audiência. Ao ministro não caberia fazer perguntas à população. Cabe ao ministro, todavia, dar respostas à população. Ainda mais a população que é leiga nos assuntos da ciência do direito, coisa que ele não é.
é um ex-magistrado, foi legislador, conhece a fundo a matéria, mas faz frases de efeito que promovem a confusão e obnublam o cerne das questões do debate, de maneira tendenciosa e de maneira juridicamente incorreta. Com todo respeito à formação e à carreira do ministro da Justiça, as perguntas que ele fez foram capciosas. E a mais capciosa, a mais maldosa delas é: existe direito de matar? Pergunta Flávio Dino: existe direito de matar? Ora, é claro que existe o direito de matar. Ele pergunta, aliás, se existe a liberdade de matar. É claro que existe a liberdade de matar. Liberdade é fazer tudo. Absolutamente tudo. Não fosse, não seria liberdade. Tanto que o Código Penal brasileiro, ele não repete os 10 mandamentos, ele não vem numa pedra com um decálogo onde está escrito não matarás. O Código Penal, ele descreve o crime de homicídio. Matar alguém, pena de tanto a tanto. Portanto, não há no Código Penal não matarás, não existe. É proibido matar. Tanto não é proibido que o Código Penal prevê uma pena para quem matar. E não é proibido porque ele sabe que isso é uma possibilidade, tanto da parte de um ataque criminoso quanto da parte de uma defesa legítima. Portanto, em liberdade, em matéria de liberdade, sim, existe a liberdade de matar. Porque nós somos livres para absolutamente tudo, mas também existe a responsabilidade de responder pelo homicídio. Logo, senhores, quando nós pensamos em direito fundamental da liberdade, todas as liberdades de religião, de expressão, de ação, de reunião, também na seara do direito há que se responder: existe a liberdade de matar. Como assim? Existe a liberdade de matar, afinal, o artigo 25 do Código Penal, que eu acabo de mencionar, ele fala da legítima defesa. Quando você responde com uma ação equivalente a uma ameaça que se faz contra você, se alguém aponta uma arma para mim, eu tenho o direito de matar esta pessoa. Porque o direito que se revela para nós nesse mundo através das leis, basicamente, ele exerce 3 tipos de comando em todos nós. Pelo menos assim deveria ser. Ou o direito obriga, ou o direito proíbe, ou o direito permite, faculta, dá a opção. E isso pode, nessa terceira hipótese, existir expressamente através da lei ou na ausência de lei. Tanto que se costuma dizer, o que não é proibido nem obrigatório é permitido pelo direito. Mas no caso da legítima defesa, o direito é expresso. Então, o que eu posso dizer sobre liberdade de matar e direito de matar é: não existe a obrigação de matar. Não existe a proibição de matar. Pelo menos no nosso ordenamento jurídico não há. Mas existe uma permissão, uma faculdade para matar. E essa faculdade para matar está no artigo 25 do Código Penal, quando ele me faculta, me permite o exercício da legítima defesa, que deve ser proporcional à ameaça. Portanto, se um assaltante entra na minha casa e aponta uma arma para mim, eu tenho o direito de matá-lo com uma arma. A lei é esta, meus senhores. Não há outra interpretação do artigo 25. Se alguém chega na minha casa para me assaltar com um soco, é claro, eu não tenho o direito de matá-lo. Eu tenho a liberdade. Eu posso matá-lo, mas eu vou responder por homicídio, sem legítima defesa. Afinal de contas, a legítima defesa, ela pede
a moderação e a equivalência dos meios da ameaça. Logo, só se alguém entra com uma arma, eu tenho o direito de atirar nela com uma arma de fogo em legítima defesa. Mas é uma permissão. É uma permissão legal. É um direito que dá a faculdade. Não é uma obrigação, não é uma proibição. O mesmo se diz de um policial que, diante do assassinato de alguém, esse, mais do que a faculdade, ele tem a obrigação de matar. Como ele tem o monopólio da força, o monopólio da violência do Estado, para aquele que é a quem se atribui a função da defesa do monopólio do uso da força do Estado, ele tem a obrigação de matar nesta situação em que eu tenho uma faculdade, uma permissão. Eu escolho matar ou não. E não é só isso. Existe uma outra hipótese controversa no direito brasileiro que garante a liberdade de matar, ou pelo menos o direito de matar, que é no caso de certas culturas indígenas. Certas culturas indígenas no Brasil, e isso gerou um debate muito interessante, inclusive foi o tema da tese de titularidade da Janaína Pascoal no Largo São Francisco. Muito embora ela não tenha ganho o concurso da titularidade, a tese, ela trouxe dados bastante curiosos. Certas aldeias indígenas têm, por cultura, matar os recém-nascidos que nascem com alguma deficiência física. Eugenia pura, eugenia, exatamente. É o que o nazismo fazia com as crianças que nasciam com deficiência física. Então, algumas tribos indígenas têm esta cultura. Logo, há uma discussão no Brasil que é a seguinte: indigenistas indigestos versus garantistas. Discute-se se os indígenas têm que responder por um homicídio, de um lado, e de outro lado existe uma corrente doutrinária que defende, com base na Constituição, que os índios devem ter respeitados e a eles não se aplicam as leis que foram contrárias aos seus costumes originários. Tanto que o Estatuto do Índio, que é um diploma legal muito antigo, ele tira dos indígenas a responsabilidade se aquilo faz parte intrinsecamente da sua cultura. Então, sim, ministro, sinto lhe informar, mas eu estou aqui dando aula para um magistrado, eu estou aqui dando aula para o ministro da Justiça, vejam só. Mas eu tenho certeza que ele já sabia disso, que as suas perguntas foram retóricas, só para imbecilizar uma audiência que não tem o conhecimento técnico para responder que sim, existe a liberdade de matar, mas também a responsabilidade, além do fato do direito de matar na legítima defesa, na obrigação de defesa policial e também a discussão sobre os costumes indígenas. Várias pessoas, inclusive, comentando essas explanações do Tiago Pavinato e agradecendo pela aula. A gente continua nesse tema, girando os assuntos com os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você também. Claro, quero pedir suas primeiras impressões sobre essas declarações do ministro da Justiça, Flávio Dino, lamentando as críticas que as pessoas têm feito acerca desse decreto das armas, mas dizendo que vai seguir sim o pedido do presidente da República para acabar com os clubes de tiro pelo país. Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Maria, boa noite, Pavinato, que nos deu uma aula agora, não só ao ministro Flávio Dino, mas a todos nós que quisermos fazer uma análise mais profunda sobre essas palavras proferidas pelo Flávio Dino, numa discussão que é bastante mais profunda do que essa dimensão que ele, Lula, querem dar a esse tema. Eles simplesmente pegam este assunto e transformam num tema político, sem analisar não só aquilo que está de fato sendo discutido, mas também os argumentos utilizados. Quer dizer, esse tipo de questionamento, a liberdade para matar no Brasil, além de todas os argumentos técnicos, as explicações técnicas dadas pelo Pavinato, a gente precisa lembrar que, do ponto de vista
de vida cotidiana de muita gente, milhões de pessoas que vivem aí espalhadas pelo Brasil em ambientes dominados pelo poder paralelo. Lembrou Mota que no Brasil morrem mais de 40 mil pessoas por ano. 40 mil pessoas é mais do que a população da cidade de Gramado, que quase todo mundo já ouviu falar, pelo menos. É quase a população da cidade de Campos do Jordão. Olha a quantidade de gente que morre no Brasil. E essas mortes, além delas ficarem, em sua grande maioria, sem solução, ou seja, é tirada a vida de milhares de pessoas no Brasil sem que os autores deste crime sejam penalizados, sofram qualquer tipo de retaliação, paguem efetivamente pelos seus crimes, de alguma forma tenham na sua punição o conforto daquela família, daqueles amigos que perderam uma pessoa querida. Existe o cometimento de crime, existe o cometimento de assassinato em favelas, em comunidades dominadas pelo poder paralelo. A polícia sabe, os informantes de Flávio Dino sabem aonde estão os tribunais do crime, os micro-ondas, aquela técnica de se colocar a pessoa dentro de pneus e acende-se o pneu para carbonizar aquela pessoa que simplesmente desaparece do mundo. Sabe-se que isso acontece, mas o que de fato é feito pelos dirigentes, sobretudo de esquerda, para impedir essa barbárie no país? Se é feito alguma coisa, é totalmente insuficiente. E aí a gente lembra sempre dos números de violência, de homicídio da Bahia, administrado pelo PT. E outros estados também, o próprio Maranhão não é exemplo para nada. Enquanto os números de assassinatos sobem, os índices de educação em estados como Maranhão e Deb caem, mantém-se em patamar medíocre, ou seja, não se cria uma geração de pessoas que terão perspectivas melhores para as suas próprias vidas, e a tentação da vida do crime é sempre presente. Por quê? Num país que não dá oportunidade para o jovem prosperar, ele que hoje vive exposto à tentação do consumo, no shopping, nas ruas, na internet, é sempre a calça da moda, a roupa da moda, o casaco, o tênis, milhares de reais. É aquilo ali sendo esfregado como se fosse a coisa mais importante do mundo, à medida que não tem a menor importância, de fato, para a vida de ninguém. Só que as pessoas se condicionam a um comportamento social do consumo. É o que resta. E aí, para atingir, para conquistar este consumo, o direito de consumir, passa a valer tudo para uma parcela da população que já cresceu num ambiente em que o crime foi normalizado. Tráfico de drogas, pequenos roubos, grandes roubos, aí parte depois para sequestro, assassinato, e aí vai, e não tem mais limite, não tem mais fronteira. Então, você dizer, um ministro da Justiça, uma pessoa tão estudada, vivida, preparada como Flávio Dino, vir com esse papinho furado, será que tem liberdade para matar? Fala isso no Brasil, aonde nós, que trabalhamos e suamos para pagar as nossas contas, sem apoio nenhum do Estado, ao contrário, com o Estado nos punindo, ao contrário dele, que viveu a sua vida em parceria com o Estado, nós não. Nós estamos aqui trabalhando dia e noite, assumindo as nossas próprias responsabilidades, tendo que dar conta sozinhos dos nossos compromissos. Ora, nós precisamos, sim, cobrir um papel que o Estado nos falta. Segurança pública é essencial para qualquer sociedade que seja razoável, que seja equilibrada, que respeite os cidadãos. Obviamente, nós brasileiros vivemos num ambiente completo de desrespeito. Nós
aprendemos e nos acostumamos a sermos desrespeitados. E o que nos resta? Nos resta essa conversa mole de Flávio Dino e Lula a respeito deste tema que é, sim, extremamente importante e deve ser tratado com responsabilidade e não ser transformado simplesmente numa retórica de disputa política eleitoral. É por essas e muitas outras que a gente não pode esperar nada de produtivo, nada de bom saindo deste governo que aí está.